gente aproveitar para fazer um vídeo para vocês, que agora o que está falando muito aí nas mídias é sobre o preço da carne. Vamos lá. O pessoal já sabe que eu tô meio assim ressabiado que ser ministro, né, da economia. Porque o cara, ele se diz bom, ele se diz maravilhoso, se diz tudo o que ele está falando, só que ele não entendeu ainda que o Brasil não é Estados Unidos. Tudo o que ele está fazendo, se ele tivesse como a moeda corrente o dólar, se nós não tivéssemos o real, mas tivéssemos o dólar, aonde, ou seja, uma moeda que todos os países, todos os lugares do país, qualquer planeta, se eu for na Bolívia, eu vou achar dólar. Se eu for na China, eu vou achar dólar. Se eu for na Austrália, eu vou achar dólar. Se eu for em qualquer país da África, eu vou achar dólar no caso de câmbio. Se eu for no Japão, eu vou achar dólar. Se eu for na Europa, eu vou achar dólar. Ou seja, uma moeda global. Beleza, perfeito. Tudo que ele está fazendo, maravilhoso. Como nós não temos uma moeda lastrada, tal como o dólar, o que acontece? Quando esse homem pega e fica abrindo mercados, porque falaram assim para o Bolsonaro, você tem que abrir mercado, o negócio é fazer exportação. Produtor, ele quer exportar. Quanto mais ele exportar, melhor é para ele. Isso é fato, certo? Isso é um fato. Então ele quer... Nossa, por quê? O que acontece? O produtor, quando ele tem alguém que queira pagar muito mais caro, ele vai e vende para quem? Ele vai vender para quem está querendo pagar mais caro. E o que acontece é o seguinte, quando uma moeda ela tem um deságio frente a outra moeda, seria mais ou menos o seguinte, eu me torno um escravo porque minha moeda não vale mais porcaria nenhuma, e todo mundo aqui vai ganhar salário de escravo e vai viver como escravo e vai trabalhar para alguém que tem um dinheiro que vale mais do que o seu, certo? E por isso que nas épocas antigas se fazia protecionismo, ou seja, se protegia de abusos, ok? Nós precisamos ter negócios com outros países? Precisamos ter negócios com outros países. Mas nós não podemos pegar e fazer com que eu dê o que eu estou comendo, certo? Se eu quero vender carne para alguém, eu tenho que produzir algo a mais para vender esse algo a mais para os outros. Tá ok? O que esse homem está fazendo é um perigo muito grande, porque acontece o seguinte: a inflação ela é gerada quando sobe preços. Tudo bem, mas não é o preço sazonal. Vamos imaginar que subiu o preço da carne hoje. E depois de 2 meses abaixa. Mas não é o caso, meu querido. Você acha que uma vaca cresce, matura e fica linda, maravilhosa em pouco tempo? Não. A vaca eu tenho que pegar, cruzar a vaca, eu tenho que ter quantidade de vaca suficiente para. Porque cada vaca dá um bezerro. Então, se eu preciso dobrar a quantidade de vaca. Certo? Aí o que vai acontecer? Quando eu dobrar a quantidade de vaca, para eu dobrar a quantidade de vaca, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a vaca que já está viva, que é reprodutora, eu tenho que cruzar ela, fazer o bezerro crescer, nascer, gestação da vaca, depois o bezerro tem que nascer, depois ele tem que crescer e engordar. Quando ele ficar adulto, isso daí leva uns 5 anos, 5 anos. Quando ele ficar adulto, eu vou pegar, separar mais vacas, colocar mais quantidade de vacas. Isso vai ser lindo, maravilhoso, porque vai sobrar leite, né? Vai ter, nossa, o leite vai sobrar, mas daqui tantos anos para frente. E aí o que vai acontecer? Nesse período, tudo que tá, acabou tudo as vacas, porque todo mundo tá, as vacas, acabou tudo a carne, porque todo mundo de fora tá comprando a minha carninha. E se eu quiser, eu vou ter que pagar o mesmo preço que aquele cara rico tem. Então seria mais ou menos o seguinte: o que o país está fazendo, eu vou explicar nu e cru para você como é que funciona, para vocês entenderem de fato como é que funciona. Seria mais ou menos o seguinte: você tem aqui no Brasil, você tem 1% de pessoas ricas aqui, tá? Então você tem um produto uma caixa de ovo que custa R$10, por exemplo. Tá ok? Lindo, maravilhoso. Uma pessoa rica paga R$10 se ela ganha 100 mil?
não é nada. Uma pessoa pobrezinha que ganha um salário mínimo, pagar 10, já pesa bastante. Pesa um pouquinho, vai. Amanhã diminuiu a quantidade de ovo no mercado. Perfeito, lindo, maravilhoso. Olha que coisa abençoada. O rico, ou seja, o país que tem a moeda que vale mais, ele pega e fala assim, quanto que tá a caixinha de ovo agora? R$ 100. Ele fala, R$ 100 não é nada, eu ganhei 100 mil, pá, paga. Para ele é dinheiro de pinga. Agora, para uma pessoa pobre, isso daí é muita coisa. Então eu fico escutando esses doentes falando e protegendo o Bolsonaro como se ele fosse intocável e não pode errar. Meus queridos, o Bolsonaro já falou, eu não entendo nada de economia. E não entende mesmo, porque se entendesse, ele não ia deixar esse Paulo Guedes fazer essas loucuras que ele está fazendo. Porque o Paulo Guedes, o Paulo Guedes, sei lá, o ministro lá, ele está fazendo... Ele tá misturando coisas corretas com coisas não corretas. Vocês estão entendendo? Aí o que está acontecendo? Isso daí lá na frente vai estourar. Isso daí vai para trazer inflação. Isso chama inflação. Quando eu não abaixo o preço tão rápido, vai levar 5, 10 anos. Aí isso daí vai fazer efeito em cadeia. Aí sobe dólar, aí sobe gasolina, aí sobe a carne, porque se eu não tenho a carne, o que eu vou comer? Ai, vamos inventar uma outra carne, outra proteína que tem. Beleza, vamos comer frango, igual na época do Plano Real. Lindo, maravilhoso. Só que é o seguinte, os caras estão vendendo agora para a China carne de vaca, carne de frango, carne de porco. Ou seja, não vamos ter proteína, não vamos ter para onde fugir. E isso daí vai gerar uma inflação, meus queridos. Agora tem gente que está falando assim, não, mas tem que deixar, porque não sei do que. Ó, as pessoas que estão falando isso daí não acerta nem 1% das coisas que eu acerto. Eu falei que o dólar ia subir e subiu. Eu falei que ia gerar inflação e já está gerando. Então, essa conversinha de boi dormir, de economista, que tudo que solta um pum lá, subiu por causa do pum que soltou lá no outro planeta, no outro país. Soltou porque isso aí não existe, isso aí é enganação. Tudo é calculado. A economia é matemática, dinheiro é matemática. 1 mais 1 é 2. Tá? Dá para prever, dá para ver o que está acontecendo, dá para saber o que vai explodir, o que vai deixar de explodir. A questão é o seguinte, eu tenho que falar para todo mundo que é lindo, maravilhoso, expandir a agricultura nossa, porque nós vamos exportar um monte, que nossa exportação vai ser linda, maravilhosa. Meu querido, você conhece alguém que emprega bastante gente com agricultura? Eu desconheço. A agricultura, meu querido, sabe o que ela emprega? Para cuidar de um trator que ele vai pegar uma imensidão de uma fazenda. Emprega muito mais, sabe o que? A lojinha do Zezinho, a lojinha que vende bugiganguinha, a padaria emprega muito mais do que o setor agrícola. Você pode ter certeza absoluta disso. Viu? Então, você que fica protegendo a todo custo tudo a agricultura, saiba também que quanto mais você estimular a agricultura, mais área vai ter que ser desmatada para poder colocar as vaquinhas. Ai, nós temos que dobrar a quantidade de vaquinha. Olha que coisa linda. Nós vamos fazer toda a matança do planeta, sacrifícios de animais, tudo aqui no Brasil. Todo o karma e todo o sofrimento dos bichos vão ficar aqui. A natureza vai ter que ser destruída por causa da vaquinha, porque agora nós temos que exportar a vaquinha para a China. Oh, meu Deus do céu. Meus queridos, o caminho não é esse não. Esse homem, pelo que eu percebo, ok, jamais é uma verdade absoluta, é somente uma analogia, mesmo porque eu também posso estar errado e ele estar certo, mas pela experiência do que eu estou vendo, parece que nós estamos voltando com aquela energia da época dos militares que fez com que a inflação explodisse. O país crescia enormemente, mas a inflação também de uma forma estrondosa. Cuidado, porque normalmente essa energia fica emaranhada, hein? Isso aí gera o tal do emaranhamento quântico, que é complicado, hein? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou fazer uma live na próxima semana, se Deus quiser, para falar dos problemas que vai acontecer no planeta, principalmente aqui no Brasil, que nós vamos ter um mundo de greve aí, um monte de congestão aí, o povo está passando fome.
A gente vê Black Friday, todo mundo saindo comprando, fazendo um monte de coisa, mas a realidade não é bem essa não, hein? Você tá vendo um pedacinho do iceberg. Seria mais ou menos o seguinte: eu vou comprar antes que o outro compra. Mas meu filho, você não tem dinheiro. Ah, que se lasque, depois eu arrumo um jeito de arrumar esse dinheiro. O povo tá fazendo umas loucuras meio doidas aí. Gente, jamais é verdade absoluta, que Deus abençoe e namastê. Eu não sou contra o Bolsonaro, acho que ele está fazendo uma coisa incrível. O ministro dele da infraestrutura, para mim, é o melhor que já passou por esse planeta aqui. O ministro da Educação, eu também acho excelente o que ele está fazendo. Claro que é um pouco mais radical, mas ele tem que ser, né? Porque puxaram tanto um radicalismo para o outro lado que ele acabou puxando para um radicalismo para o outro lado aqui. Para voltar ao que era próximo do que o que a gente tinha antigamente. Também gosto muito. Mas esse da economia, esse cara é bom de conversa. Mas na hora que começa a tocar o dedinho, não está ajudando os pobres, não. Muito pelo contrário, está ajudando os ricos. Meu querido, você quer fazer alguma coisa, recolher dinheirinho dos outros? Sabe o que você pega e faz? Pega herança das grandes fortunas. Todo mundo que for receber herança acima de 3 milhões, não é pouco não, viu? Não precisa ser pouquinho não. Acima de 3 milhões, você taxa 30%, passa tudo para o governo, 30%. Isso funciona. Agora, taxar seguro-desemprego e férias do trabalhador, a gente já está apertado, filho. Você está tirando o pouquinho que a gente já tem. Você está tirando um direito que a gente já tem. E não é assim, não. Você pensa de um jeito porque a sua vida tá ganha, mas a nossa tá lascada de vez aqui. Deus abençoe, que venha um espírito de luz e possa botar consciência, tanto no presidente quanto nesse ministro. Porque se ficar aí, ano que vem vai estourar alguma coisa, hein? Escuta o que eu tô falando, que eu não costumo errar, não.